Você ainda acha que todas as animações atuais do Cartoon Network são totalmente infantis? Estreado em 2015 com uma proposta parecida aos desenhos da época, Urso Sem Curso foi provavelmente o desenho animado mais subestimado do Cartoon Network nos últimos anos. O desenho, que contém uma história de fundo um tanto inspiradora que infelizmente foi totalmente desvalorizada pela própria rede de animação com o passar do tempo, até chegarmos a esse ponto aqui. Mas ainda assim, o desenho animado, que terminou oficialmente com um filme em 2020, nos mostrou uma importante lição e foi muito bom enquanto durou. Vamos rever um pouco de sua esquecida trajetória e lembrar do porquê ele foi bem mais que um desenho comum. A começar pelos primeiros projetos de Daniel Chong antes da série, Urso Sem Curso do Cartoon Network foi baseado em histórias bizarramente assustadoras envolvendo os mesmos três ursos, que foram criadas lá entre 2009 e 2011 pelo próprio Daniel Chong, enquanto ainda trabalhava em estúdios da Disney. Só para vocês terem uma ideia de tão sinistras que eram essas histórias, algumas mostravam assassinatos, ocultação de cadáver e embriaguez. Sim, os nossos queridos ursinhos têm muita história para contar antes de terem decidido mudar de vida. Apesar das webcomics terem sido encerradas em 2011, Chong reutilizou a ideia em uma série animada para o Cartoon Network, com os personagens principais tendo personalidades mais leves e em cenários bem menos perturbadores. Nas primeiras prévias, trailers e piloto, Urso Sem Curso mostrava ser mais uma animação de comédia americana sem muitas surpresas. No entanto, o primeiro episódio mostrou algo além disso. Os ursos, na verdade, são três forasteiros que tentavam se encaixar com a sociedade, vivendo na cidade de São Francisco, enquanto os episódios dos ursinhos bebês reforçavam a ideia com os ursos órfãos que tentavam ser adotados para viverem com os humanos. Os ursos basicamente representavam as minorias étnicas que infelizmente sofrem com o mesmo preconceito de séculos, onde as pessoas brancas europeias são consideradas superiores às demais. O próprio Daniel Chong é um asiático americano e com toda certeza as mensagens mais profundas de representação e pertencimento a uma minoria dos ursos foram importantes para representar outras crianças asiático-americanas e também outras etnias, claro, mas a cultura asiática está muito mais normalizada e presente na série, como o amor do panda por K-pop, além da Chloe, que é de uma família de asiático-americanos. Urso Sem Curso também contém analogias sobre todos os encantos, mas principalmente os perigos de uma sociedade cada vez mais moderna e conectada. O panda é o maior exemplo disso na série. Há episódios que o mesmo trai e rouba os próprios irmãos por causa de celulares, ou fica totalmente paranoico por causa de filmes, sem contar a extrema importância das redes sociais na vida do mesmo, algo muito comum à juventude de hoje. Perdemos seu celular. Outra coisa que Urso Sem Curso destacou fortemente durante a série é sobre a caça ilegal aos animais. Charlie, o Pé Grande, é outro forasteiro como os ursos, mas que não pode viver em sociedade por ser raro e provavelmente o único. Por isso, sofre por uma vida inteira, que é muito mais longa do que de qualquer humano, tentando escapar dos mesmos, da mídia e da caça ilegal, enquanto vive vagando sozinho pela floresta com outros animais, que são frequentemente caçados e mortos em seu habitat natural, por humanos visitantes
e intrusos na área, mostrando que os mesmos têm família e vidas privadas longe dos humanos nesses locais. A história passada dos próprios ursos, mais especificamente do urso polar, também destacam isso, onde o mesmo teve os pais assassinados e era frequentemente perseguido, enquanto o panda foi separado de sua mãe e vivia de forma solitária em um santuário de animais. Outras coisas mostradas pelo desenho animado são tribos e outras comunidades que vivem de forma primitiva, ou pelo menos era para ser assim, né? Essa é a incrível diversidade de Urso Sem Curso, que ganhou um grupo maior de espectadores, apesar de ser muito pouca compartilhada pelas nossas mídias. Por isso que esse desenho é tão injustiçado. Por que você liga tanto para as pessoas? Elas são muitas e nós somos tão poucos. Vamos usar alguns por diversão. Não, cara, isso não é certo! Infelizmente, com o passar do tempo, o desenho foi ficando cada vez mais infantilizado pelo Cartoon Network, que parecia ignorar totalmente a proposta inicial do desenho e via o mesmo apenas como um desenho de comédia. Então, como qualquer outro desenho genérico, a série começou a focar em lições sobre amizade, relacionamentos e toda a ladainha que já estamos acostumados a ver em todo lugar. Mas com essa produção maravilhosa que o desenho tinha, isso não foi o suficiente para arruinar o desenho. Algumas dessas mensagens dá para serem destacadas com episódios extremamente incríveis, como o Perdendo o Polar da segunda temporada, onde o foco é desvalorização. O Urso Polar, o irmão mais novo e extremamente talentoso que tratava de seus irmãos mais velhos, é totalmente desvalorizado e ignorado pelos ursos, e decide ir embora de casa em busca de quem o valorize, e encontra. O episódio também mostra um pouco do orgulho, onde os ursos achavam que poderiam seguir sem ele e vão atrás de outro irmão que, obviamente, não é a mesma coisa, não chega nem perto. Após supostamente quase o perderem de vez, eles vão se desculpar e o urso polar os perdoa, até porque o que vale mais a pena? Pessoas que vêm e vão te aplaudindo pelo que você faz ou quem você mais ama? Esse é com certeza um dos melhores episódios da série. Conseguiu, Darryl. Reuniu essa família novamente. Bom, depois de traumas de infância, vícios incomuns, vida primitiva, fama exacerbada, caça ilegal, lições de vida, diferentes culturas e uma breve história de fundo, Urso Sem Curso já não apresentava tanta criatividade nos temas dos episódios. Mas, como eu falei anteriormente, isso também não foi o suficiente para arruinar a série, que foi finalizada com um filme no ano de 2020, proposto pelo próprio Cartoon Network ao Daniel Chong, que, além de destacar o fardo de um irmão mais velho, mostrava exatamente a mesma proposta da série, com os ursos sendo presos e expulsos da sociedade, mas acaba tudo bem com os mesmos sendo reconhecidos como heróis após salvarem outros ursos prisioneiros, sendo todos inseridos em uma vida normal com a sociedade. Embora tudo tenha sido um pouco clichê, o filme foi maravilhoso, e isso não foi o suficiente para arruinar a série. Mas o Cartoon Network finalmente conseguiu o que queria. Conseguiu. Eu nem vou entrar em detalhes sobre isso, porque não é assunto do vídeo. Agora, uma das partes essenciais a qualquer série, animação, que estava muito em alta na época em animações por conta de Steven Universo, mas que foi totalmente ignorada em Urso Sem Curso: as trilhas sonoras. O soundtracks e as músicas cantadas pelos personagens são extremamente incríveis, tirando algumas de quando o desenho começou a entrar em decadência. Rei Chuva Sai, do quarto episódio da série Chloe, acho que foi o que mais chamou a atenção dos primeiros espectadores. E mesmo as músicas não sendo tão frequentes como em outros desenhos da época, a abertura cantada pelo Stevie, I Have Time, Get Up and Dance e Fire Heart, Amplified in Orchestra, que é aquela que eu uso em todos os finais dos meus vídeos, Happy Again. Não, mas essa aqui é pura perfeição.
Ice Bear's heart. In your heart. In Ice Bear's heart. Sorairo, Tomorrow and Forever With You e, claro, a mais incrível, mais espetacular, Just My Type. We're still young, so let's see after midnight. De um jeito ou de outro, sendo ignoradas ou não, são grandes upgrades para quem decide assistir a série, né? Bom, acho que é isso. Espero que todos tenham entendido e agora possam ter uma visão mais ampla ao assistir e valorizar mais essa ótima série. Espero que tenham gostado e se tiverem mais alguma sugestão, só comentar. É isso, valeu.